Olá, gente, né? Aqui é a professora Mariana e a gente vai dar um início, né, às nossas aulas online de eletrônica de potência. E onde a gente parou nos nossos assuntos, né? Nós estávamos estudando alguns dispositivos eletrônicos e paramos no transistor, né? Então a gente vai ver agora. Não chegamos a ver, né, a ver o que é um transistor, mas a gente vai dar início ao estudo dele agora, certo? Então, quem foi meu aluno, quem são os alunos da turma de Eletrotécnica 18, né, já estudou sobre os transistores no semestre passado, né? E os meninos aí da turma de Eletrotécnica 17 ainda não viram, né, o assunto de transistor. Mas assim, essa parte que a gente vai estudar agora está se tratando dos transistores de potência. É diferente daquele do que a gente estudou, que foram os transistores de eletrônica, né? Mas o princípio é o mesmo, né? A questão do funcionamento de tanto de potência como do eletrônico é a mesma coisa. O que vai mudar agora é a questão de que esse transistor de potência, como o próprio nome diz, potência, né? Eles são usados para elevados valores de tensão e de corrente, certo? E então, eles podem ser de dois tipos, né? O PNP ou NPN, conforme a configuração que ele é construído. Nós vamos ver nos slides mais na frente como é essa questão, que é a junção dos materiais semicondutores. Então, são dispositivos dotados de 3 terminais. Então, tem 2 terminais que é de potência e um que é de controle. E a eletrônica de potência são utilizados essencialmente como chaves, né? Então, a gente viu que ele pode ser usado em oscilador, pode ser usado em amplificador de sinais, mas aqui na eletrônica de potência ele é muito utilizado essencialmente como chave. Então, são acoplados amplamente empregados em conversores CC, CC e CC-CA, né, que são conversores controlados, é aquele que transforma sinal contínuo em outro sinal contínuo, só que muda algumas configurações. E também aqueles conversores que transformam de corrente contínua para corrente alternada. E eletrônica de potência, mais utilizados são os TBJs. Então, quando a gente fala em transistor, a gente também, em vez de estar falando transistor bipolar de junção, a gente chama somente de TBJ. Então, quando daqui para frente eu estiver falando, se eu falar esse nome aí, vocês já sabem que é o transistor que eu estou citando. Então, além dele, a gente tem também o MOSFET, né? São os dois tipos mais utilizados na eletrônica de potência. Só que os TBJs ele tem uma desvantagem em relação ao MOSFET, que eles são mais lentos, né, na questão do chaveamento. Ok? Essa é uma imagem, né, que eu trouxe para vocês de alguns tipos de transistores de potência. Então são esses aí, né, que vocês quando tiverem contato com um deles já tenham em mente que trata-se de um transistor. O mais comum de se ver são esses de cima, né? Então esse do meio mesmo é o que mais a gente vai usar em laboratórios. Então vocês vejam que a diferença deles para um diodo, né? Ele tem 3 terminais, diferente do diodo que teria só 2. Então toda vez que vocês verem aí esses dispositivos, né, tenham em mente que se trata de um transistor. Temos aqui a simbologia do transistor, né, como é que a gente simboliza ele em alguns circuitos. Então vejam que aqui a gente tem os dois tipos, né, NPN e PNP. Então aqui nós temos a estrutura dele, como é que é a estrutura desse transistor. Então vejam que eles são compostos de 3 camadas, né? No caso do NPN ele tem uma camada N, uma P, uma N, por isso que tem esse nome que a gente fala NPN. Temos aqui os terminais, que é a base, simbolizado aqui para a letra B, o coletor para a letra C e o emissor logo abaixo, certo? E a gente tem essa estrutura, né? Lembrem, quem já viu esse assunto, lembra que a gente falou muito deles no semestre passado. E aí vocês estão vendo a direção das correntes, né? No caso do NPN, a gente tem a corrente entrando aqui na base
né? E temos a corrente do coletor passando aqui, descendo, né? No sentido também na corrente do emissor. Já o PNP muda a questão da junção dos materiais semicondutores, né? Que agora a gente tem uma camada PNP. Mas a estrutura é a mesma, a gente vai ter a base, em cima o coletor, embaixo o emissor, os 3 terminais dele. E o símbolo dele, o que muda, lembrem que é como quem já viu, né? Mas assim, quem ainda não viu, notem que a diferença que a gente tem do de cima para o de baixo é a questão da setinha, né? No emissor, em vez da setinha estar saindo, como está em cima, muda apenas a posição da seta e também as correntes. A corrente que estava entrando no de cima, agora a corrente está saindo, que a corrente da base sai, e o sentido também das correntes do coletor e do emissor também muda. Então, essa é a diferença básica de um para o outro. A questão da direção da seta no emissor e os sentidos das correntes. Como eu falei a vocês anteriormente, uma das funções principais do transistor de potência é a questão dele ser usado como chave, uma chave eletrônica, certo? Então, os CBJs do tipo NPN, eles são os mais comuns, né, devido às suas capacidades nominais de tensão e corrente. Então, quando a gente estiver usando o transistor como chave eletrônica, o tipo mais usado, mais comum, vai ser o tipo de NPN, que é no caso desse desenho aqui embaixo, nesse circuitozinho que a gente tem aqui mostrando a vocês. Ele, basicamente, vocês podem notar aqui que o transistor que está sendo usado é do tipo NPN, né, que a setinha está saindo, que é a setinha do emissor. Então, os terminais da chave, né, esses são os terminais do coletor e do emissor. Então, tem esse Czinho aqui e o Ezinho logo aqui embaixo. Então, eles são os terminais da chave, né? E a tensão do controle para o chaveamento vai ser uma tensão que é colocada aqui entre a base e o emissor. Então, ele nada mais do que ele é controlado, né, por essa tensão aqui na base e no emissor. Então, o transistor tem 2 estados, on e off, né? Quando o transistor está ligado, quando ele é acionado, a gente diz que ele está no estado on. E quando o transistor está desligado, né, a gente diz que ele está no estado off. Nós vamos ver mais na frente como é mesmo o funcionamento desses tipos de transistor usados como chave. Antes da gente ver como é que é o funcionamento do transistor como uma chave, a gente precisa também primeiro entender algumas nomenclaturas importantes, certo? Quando a gente tem aqui essa nomenclatura chamada VCC, que está aqui até na figurinha aqui do lado, você vê aqui em cima, logo em cima, mais VCC, a gente está dizendo que ele é a tensão aplicada no coletor, né? Então, esse transistor tem que ter 2 alimentações, ele tem que ser alimentado aqui no coletor e na base, ok? Então, esse VCC é a tensão aplicada no coletor e o VBB é uma tensão que seria aplicada na base. O que seria VCE? VCE é a tensão entre o coletor e emissor. VBE, tensão entre base e emissor. IC, corrente no coletor, IB, corrente na base. RC, resistor conectado no coletor. E RB, resistor conectado na base. Então, para a gente usar um transistor como chave, ele precisa ter essas resistências aí, que são usadas. A gente diz que esse transistor está polarizado. Então, a gente não pode ligar simplesmente o transistor no circuito sem ter cuidado em calcular esses valores, certo? Saber quem vai ser a resistência RB e quem é a resistência RC, ok? Então, a gente precisa entender essas nomenclaturas. O funcionamento, então, do transistor como uma chave, ele vai funcionar da seguinte maneira, certo? Vejam aí que a gente tem o circuitozinho aí com o transistor, com as resistências, como eu falei anteriormente, né? O RB e o RC, então ele está polarizado, a gente disse que ele está polarizado. E é o que está acontecendo aí nesse caso, né? Quando a gente não tiver um sinal na base, né? O transistor ele vai estar funcionando como uma chave aberta, certo? Então tenham sempre em mente isso, que o transistor ele é o contorno onde eu falei que a tensão entre a base e o emissor
seria a tensão de controle, tá, né? É por esse sentido, ele está controlando o transistor, ele é que vai controlar o transistor. Ele vai dizer quando a chave vai estar aberta e quando a chave vai estar fechada. Nesse caso aí, vejam que eu tenho uma tensão na base de 0 volts, né? Então não tenho tensão nenhuma, então não vai ter corrente nela. O transistor ele vai estar no estado off, né? Desligado. E então não vai ter essa corrente C passando. E a gente disse que a corrente e a chave nesse momento encontra-se aberta. Então, e para o transistor ele se comportar como uma chave fechada, o que a gente vai ter que fazer, né? Então, para o transistor funcionar como uma chave fechada, vai ser necessário aplicar um sinal na base. Então, de forma que a tensão entre o coletor e o emissor vai ficar aproximadamente igual a 0,2 volts, certo? E quando o transistor está acionado, a tensão entre a base e o emissor sempre vai ser de 0,7, ok? Então, é basicamente isso. Quando você aciona, né, aplica um sinal na base, né, uma tensão aí na base, VBB, esse transistor ele vai fechar, né, vai estar no estado on, né, então no estado, no estado off, ele vai ficar fechado, e aí o circuito, o transistor nesse instante está funcionando como uma chave fechada. Então é basicamente isso. Se eu não tiver um sinal na base, a chave A fica aberta, e se eu tiver um sinal na base, eu vou ter uma chave fechada, ok? Então é só isso mesmo. Então, mas lembre que não é simplesmente chegar e aplicar qualquer tensão e usar qualquer valor de resistência. Esses valores de resistência são calculados, certo? Através do cálculo de polarização. Vamos ver então alguns exemplos do funcionamento do transistor como chave eletrônica. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, né, nada mais é do que um circuitozinho para fazer a questão do acendimento do LED, né, utilizando o sistema de chaveamento do transistor. Então, como acender um LED usando o transistor como uma chave, né? A chave ele vai dizer quando o LED estiver aceso ou quando estiver apagado. Então vejam pela configuração do circuito, né? Eu tenho aqui o coletor ligado numa tensão de 5 volts, né? E eu tenho essa resistência RL, tenho uma resistência RB. Esses resistores aí, esse valor de resistência é calculado, certo? Não é uma continha meio complexa, mas de fácil entendimento. Então, você sabendo as tensões que tem nesse resistor e algumas tensões essenciais aí que a gente sabe que, né, que a tensão na base do emissor é 0,7, a tensão entre o coletor e o emissor vai ser 0,2 volts, faz uma continha e se descobre quais os valores dessas resistências que serão usadas nesse circuito, certo? Então vejam que nós temos aqui nesse circuito uma configuraçãozinha, ele tem aqui uma espécie de um botão. Esse botãozinho aqui, ele vai dizer quando o transistor vai ser acionado ou não, ok? Então, se ele não for pressionado, o botão não for pressionado, a tensão entre a base e o emissor é 0. Então, o transistor ele vai estar aberto e o LED não irá acender. Mas, a partir do momento que você pressiona o botão, então essa tensão de 5 volts que está no coletor também vai ser acionada aqui numa tensão de 5 volts na base. E aí agora sim, o transistor vai estar fechado, né? E ele vai estar funcionando, fazendo funcionar o LEDzinho. Então é basicamente isso. O botão não pressionado não tem tensão na base, então o LED não acende, né? O transistor vai estar aberto, com uma chave aberta. E a partir do momento que você pressiona o botão, ele vai estar te dando uma tensão na base e logo o LED irá acender. Basicamente isso aí, é o funcionamento da chave, né? Um exemplo de você acionar um LED usando um transistor. Esse circuito aqui, gente, ele também tem a função de controlar um LED, né? O acendimento do LED, só que aqui agora nesse instante não usamos mais o botão como acionamento do transistor. A gente vai usar agora o Arduino, né, como auxiliar. Então, gente, o Arduino é um microcontrolador, certo? Que você programa ele
ele está te dando sinais na saída, né? No caso aqui, a saída do Arduino ele pode ser dois tipos de saída. Ele pode ser uma saída de 5 volts, quando ele estiver em nível lógico alto, e 0 volts quando estiver no nível lógico baixo. Então, quando eu estiver com 5 volts, né, a saída do Arduino for 5 volts, aí isso vai indicar que eu vou ter uma tensão na base, e a gente já sabe que o transistor ele é controlado por essa tensão na base. Então, logo quando eu tenho essa tensão, o transistor vai estar se comportando como uma chave fechada, né, e aí o LED irá acender. Então, vejo que, como eu falei a vocês, o transistor ele precisa ter ligado em duas tensões. Aqui eu vou ter uma fonte externa, né, uma bateria de 9 volts alimentando aqui, seria o VCC, e o VVB vai ser controlado aqui pelo sinal de saída do Arduino. Então, para que o LED acenda, precisamos que quando a saída do Arduino estiver em nível lógico alto, o transistor conduza. Então, ele vai estar no estado aqui, né, vai estar conduzindo. E quando estiver em estado lógico baixo, ele não irá conduzir, vai estar no estado de corte, então vai estar aberta. Então é basicamente isso, né? Melhor do que estar usando um botão como um acionamento. Aqui a gente programa, né, um microcontrolador, e ele é que vai estar controlando a questão do acionamento ou não do transistor. Então, gente, quem quiser assim ter curiosidade, pode estar dando uma pesquisadinha aí no que é o Arduino, como funciona, porque a gente pode estar fazendo vários projetos legais usando esse tipo de microcontrolador. Para esse exemplo aqui, nós temos o funcionamento de um relé. Então, esse relé ele vai ser acionado também pelo chaveamento do transistor, né? Então, o transistor aqui vai estar funcionando como uma chave. Ele é quem vai acionar ou não esse relé. Então, vejam aqui, a mesma coisa, a gente tem aqui um sinal do microcontrolador, de qualquer microcontrolador que você queira usar. Ele é que vai estar te dando sinal aqui na base, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, poderia ser o próprio Arduino, que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho aqui um sinal de 5 volts na base, né? E aí, quando esse sinal for colocado na base, a gente vai ter o funcionamento desse relé. O relé vai funcionar, ok? Então, é nada mais que isso, né? Nesse exemplo, acima o microcontrolador irá acionar um relé de 12 volts, aplicando um sinal na base do transistor. Então, mais um exemplo aí para a gente ver, mas existem exemplos de transistores usados como chave. Então, fica aí como vocês estarem pesquisado, né, que quem sabe a gente pode até estar pensando em fazer algum projeto sobre isso. Sobre as perdas de potência que a gente vai ter nos TBJs, a gente vai ter, ela pode ser de 4 maneiras, né? A gente vai ter perdas na condução, ou, não é, como a gente fala, no estado ligado. Então, tem perdas quando ele está conduzindo. Perdas por fuga no estado desligado, perdas por passagem do estado ligado, né, para o estado ligado, que é a questão da comutação. Lembre o que é comutar, né? Comutar é você estar ligando e desligando a chave. Então aí vai ter algumas perdas também quando a gente estiver passando a chave para o estado ligado. Perdas por passagem para o estado desligado. Também a questão da comutação. Quando ele estiver ligado, passar para o estado desligado, ele também vai ter algumas perdas. Bem, aí a gente tem, gente, como eu sempre falei para vocês dos outros, né, que a gente tinha visto anteriormente. Então tem a perda por condução e perdas por chaveamento. No caso do TBJ, as perdas dele pelo chaveamento não é tão grande, né? Mas a gente também não pode estar desprezando ela. De qualquer forma, ainda tem perda sim, por condução. E aí por comutação, certo? As perdas vai depender da frequência que você use para estar ligando ou desligando, né? Qual vai ser a frequência desse ligamento, dessa ligação aí, dessa chave? Então vai depender também dela. Então existem esses dois tipos de perda, tanto por condução, que não pode ser desprezível, é pouco, mas não pode, e também por comutação. Porém, nessa por comutação vai depender da frequência que você vai estar achando aí no seu circuito. Então, gente, os parâmetros importantes do TBJ. Quais são os parâmetros que a gente tem que sempre estar atentos? E são aqueles parâmetros que a gente viu, né, nas aulas anteriores, quando a gente estava tendo aula presencial. Aqueles valores que a gente pega esses valores nos datasheets, né? A gente chegou até a fazer uma atividade sobre isso.
Então, toda vez que a gente for fazer um circuito usando transistores, a gente tem que estar atento a esses parâmetros, principalmente para fazer as contas daquelas resistências que são usadas na polarização. Então, todo resistor vai ter esse transistor, vai ter esses valores aí especificados nos seus datasheets, que é o IC, né, a corrente de coletor, qual é a tensão VCE, a máxima tensão entre coletor e emissor, VCE de SAT, né, que a gente diz que é a tensão entre o coletor e o emissor quando está saturado, o HFE, que é o ganho, né, ganho de corrente. Então todo transistor ele tem esse dado aí, também o ganho, que ele vai estar dizendo quanto vai estar amplificando o sinal IC em relação a IB, e o T-on e o T-off, que é os tempos relacionados às comutações. Então todo transistor vocês têm que ficar atento a essa questão desses parâmetros aí, pegar o datasheet e ver e ficar atento a esses valores. Então, gente, chegamos ao fim dessa aula, ok? Então, nos próximos dias iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Até breve.